A rigor, a gente trouxe esse tema, primeiro explicar, a gente trouxe esse tema aqui, é uma doença clínica, a diabetes, caracterizada por um processo de alteração do metabolismo do corpo, envolvendo especialmente o metabolismo da glicose e que tem como característica primordial o aumento do nível de glicose no sangue. Então, para dar o diagnóstico de diabetes, você precisa necessariamente ter o aumento do nível de glicose no sangue. Essa doença ela é habitualmente avaliada, tratada e acompanhada por clínicos e endocrinologistas, que são os médicos que fazem esse melhor acompanhamento, mas por ter uma grande correlação, como nós vamos ver aqui, com certas doenças, em especial doenças do coração, nós optamos por trazê-las. A característica fundamental do diabetes é essa, de você ter necessariamente um aumento dos níveis de glicose no corpo por uma falta de regulação do seu processo de metabolismo. O que acontece normalmente? A nossa glicose, a gente se alimenta, depois que a gente se alimenta, os produtos os carboidratos que nós nos alimentamos nas refeições, eles vão ser degradados e transformados em glicose, e essa glicose ela vai correr na corrente sanguínea para servir de alimento para todas as células do nosso corpo. Nós produzimos insulina, normalmente nós produzimos insulina numa quantidade adequada que faz com que essa glicose ela saia de dentro do sangue e ela vá direto para a célula poder se alimentar. O que nós temos no diabetes é uma dificuldade ou do corpo compreender isso, porque você produz insulina, mas a insulina não consegue fazer a sua ação e não consegue retirar a glicose de dentro do sangue e passar para a célula, ou então a gente simplesmente não consegue produzir a insulina. Aí a gente tem praticamente os dois maiores tipos de diabetes que a gente vê com uma prevalência de mais de 80% a 90% na população, que são o diabetes tipo 1, que pode acometer já desde crianças, e é mais comum a sua forma de apresentação já em crianças e adolescentes, onde você tem uma falência do órgão que secreta a insulina, que é o pâncreas, e ele não é capaz mais de produzir essa insulina. Então, se não tem insulina para retirar a glicose do sangue e passar para dentro das células, então vai sobrar muita glicose dentro do sangue. Ou, por outro lado, você tem a diabetes tipo 2, que é mais comum em pacientes adultos, a partir dos 40 anos de idade, mas hoje em dia a gente observa que isso tem acometido, inclusive, em idades mais precoces, onde você produz a insulina, mas a insulina ela não consegue produzir os seus efeitos, porque a gente tem uma resistência da ação da insulina. O nosso corpo ele não entende o que a insulina está querendo fazer, e a insulina está lá tentando trabalhar, tentando remover a glicose do sangue, passar para o corpo, e não consegue. Então, o defeito principal é esse, é caracterizado por esse excesso de glicose no sangue, mas isso se perpetua por uma série de alterações metabólicas que podem gerar existe uma série de alterações metabólicas que podem levar ao aumento da glicose, e o aumento da glicose pode levar também a uma série de alterações metabólicas, como o aumento de peso, pode precipitar o diabetes, algumas alterações nos triglicéridos e nos colesteróis podem levar a isso, as alterações de pressão arterial podem favorecer o aparecimento dessas alterações glicêmicas que caracterizam o diabetes, em especial o diabetes tipo 2, que é esse que acontece mais na fase adulta. O diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança e do adolescente, popularmente chamado, ele é por um defeito genético, e aí você não produz a insulina e normalmente você só consegue tratar apenas com a reposição da insulina. E esse tem a ver mais com a carga genética mesmo, é de nascido, como a gente diz. Já essa diabetes tipo 2 tem mais a ver com o nosso metabolismo desses carboidratos e essa dificuldade da ação da insulina. A gente produz insulina, mas ela não consegue agir adequadamente. E então isso quer dizer que tem pessoas que já nascem praticamente propensas a ter diabetes? Sim, exatamente. Na verdade, tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2, a gente já sabe hoje que elas têm uma carga genética importante. A diferença é que na diabetes tipo 1, como há
uma diminuição da produção da insulina, então a manifestação ela ocorre muito mais cedo, já na infância e na adolescência. Mas a diabetes tipo 2 a gente observa, inclusive pelo relato de haver história familiar, a diabetes ela ser agregada em grupos de famílias. Então, fulano tem diabetes, o irmão também tem, o pai também tinha, o filho provavelmente vai ter quando crescer. Então, a gente sabe que existe essa agregação na família. Então, existem alguns componentes genéticos que também aumentam a probabilidade do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Ambas levam ambas as alterações genéticas levam ao aparecimento dessas duas formas. Mas a tipo 1, ela se manifesta mais cedo, logo na infância, enquanto a tipo 2 costuma ser mais... o seu aparecimento costuma ser mais demorado, só lá na fase adulta, a partir de 35, 40 anos de idade. Você percebeu que eu sempre gosto aqui de tocar aqui nas nossas participações, porque o rádio, a gente tem que sempre falar aí de forma bem clara. Na TV a gente vê, no rádio a gente escuta, né? Sinais, por exemplo. Existem alguns sinais que as pessoas possam identificar. Opa, peraí, pode ser uma diabetes. Existe sim. A diabetes, ela pode ser assintomática, a gente sempre relata isso. Você pode não ter qualquer sintoma, mas o excesso de glicose durante muito tempo no nosso corpo, ele promove algumas alterações que são facilmente percebidas. O que é que acontece, na verdade, para poder a gente entender quais são os sintomas da diabetes? A gente tem que entender como é que o nosso corpo funciona. O que é que acontece conosco? Depois que a gente passa muito tempo com a glicose aumentada e aí a gente não está sentindo nada, o nosso corpo tenta eliminar essa glicose do nosso corpo. A maneira que o corpo consegue fazer isso é através da urina. Então ele começa a eliminar a glicose através da urina. E para eliminar através da urina, ele precisa produzir muita urina. Então a primeira sintomatologia que o paciente tem é urinar bastante. Então ele se queixa que urina bastante. Quantas vezes por dia, por exemplo? Não tem um número específico. Existe um termo médico que a gente chama de poliúria, que é um aumento da frequência da urina. Então o paciente ele nunca chega para a gente relatando um número específico. Eu urinei 10 vezes. Ele apenas chega para a gente e diz: olha, doutor, eu estou urinando muito mais do que eu urinava antigamente. E isso, na verdade, é a tentativa do corpo dele de remover essa glicose. A glicose está sobrando dentro do sangue e ele não sabe o que fazer com ela, e aí o corpo tenta eliminar por meio dos rins, através da produção de muita urina. Certo? Para poder eliminar muita glicose, tem que fazer muita urina. O que é que acontece quando a gente elimina muita urina do corpo? A gente desidrata. Então, o paciente tenta repor esse líquido que ele está perdendo por meio da ingestão de mais água. Então, ele se queixa que está urinando muito e a resposta seguinte que o corpo tem é sentir muita sede. Então, o paciente diz: olha, doutor, eu estou bebendo muita água, tendo muita sede e fazendo muito xixi. Essa é a sequência que normalmente acontece. Então isso é um sinal de que você pode ter diabetes. Esse é um sinal de que você pode ter diabetes. E o terceiro é o seguinte: como a gente falou que o problema da diabetes é você ter muita glicose passando no sangue, mas essa glicose ela não vai alimentar as células do seu corpo. Então existem alguns sinais específicos por meio de hormônios e de sinalização de neurotransmissores que o seu corpo dá a entender que ele não está se alimentando. Porque você está comendo, a comida está chegando no seu sangue, mas ela não está chegando nas células do seu corpo. Então o seu corpo, a gente usa muito essa expressão para explicar a fisiopatologia, como é que se processa a doença do diabetes. A diabetes é uma doença em que a pessoa morre de fome com a comida passando na porta de casa. Porque a célula do diabético, né, o coração, o rim, os músculos, eles sentem fome, porque eles não recebem a glicose. Mas a glicose está passando ali na frente dele, porque está dentro do sangue. Então, o paciente, ele começa a sinalizar por meio de hormônios, de neurotransmissores, que ele está precisando de alimento. E aí o paciente sente muita fome. Então, essa tríade, esse conjunto de 3 sintomas, de sentir muita fome, sentir muita sede e urinar bastante, ou aumento da frequência da urina, são sintomas clássicos que remetem a gente a pensar em diabetes. Mas outros sintomas podem acontecer, geralmente já correlacionados a complicações do diabetes, como, por exemplo, visão borrada, porque o diabetes pode provocar alterações da visão. Uma das complicações do diabetes é a alteração da retina por conta do diabetes.
Dormências nas pernas é uma queixa que pode acontecer, e quando acontece, geralmente está correlacionada à alteração dos nervos, dos membros inferiores. Por conta do diabetes também, a gente chama isso de neuropatia diabética, ou predisposição maior a infecções, já que a diabetes ela afeta, de certo modo, a nossa resposta de defesa às agressões do corpo. Então você pode ter uma predisposição maior, não a infecções tão graves, a infecções rotineiras mesmo, do dia a dia. A dor de cabeça também não? Não é um sintoma muito comum, mas pode acontecer também, mas não é um sintoma muito comum. Geralmente o quadro clássico é desses três, de muita sede, muita urina e muita fome, certo? Uma vontade de comer. Apesar de você ter vontade de comer nos estágios em que a diabetes passa a ficar descompensada, você pode perceber uma perda de peso, certo? A diabetes tipo 2, existe uma relação dúbia, uma relação ambígua da diabetes com relação ao peso, porque o aumento de peso, o sobrepeso e a obesidade, eles aumentam a chance de desenvolver diabetes tipo 2, porque o corpo fica resistente ao trabalho da insulina. Mas a partir de um certo tempo, quando você desenvolve a diabetes, e a diabetes ela passa a não mais ser compensada pelo corpo, você pode notar mais para frente a perda de peso. Então, a perda de peso associada a esses outros sintomas faz parte do quadro clínico. Outro sintoma também seria, por exemplo, machucados que demoram a cicatrizar? Isso, exatamente. Esses machucadozinhos que demoram a cicatrizar, geralmente por problemas na vascularização, porque a diabetes, a gente trouxe aqui exatamente por isso, porque ela tem um impacto grande tanto nas doenças do coração como nas doenças circulatórias. Existe uma série de complicações e de riscos que o paciente que apresenta diabetes ele pode desenvolver. Como, por exemplo, ele aumenta em 2 a 4 vezes o risco de desenvolver uma doença cardíaca, como insuficiência cardíaca, infarto, angina, certo? Todas essas doenças elas aumentam. Ele aumenta o risco de 1,5 até 3 vezes mais o risco de ter um AVC do que na população geral. Ele aumenta o risco de ir para a hemodiálise, por exemplo, de ter insuficiência renal e necessitar de hemodiálise no futuro. Ele aumenta o risco de desenvolver complicações e levar à cegueira por conta do diabetes. Então, todas essas de amputações, existem muitos pacientes com diabetes que as pernas não recebem o sangue direito por conta dessa alteração que existe na corrente sanguínea, e o que resulta no final você infecciona um determinado dedo, e aí essa infecção ela não consegue cicatrizar, e você pode levar inclusive à amputação de um dedo ou mais de um dedo. Isso infelizmente é frequente nos estágios avançados do diabetes. Quem tem 20, 30, 35 anos de diabetes muitas vezes tem de conviver com isso. E só antes de ir aqui para as perguntas que os nossos ouvintes, quem está em casa e acabou se identificando com alguma dessas características, o que é que tem que fazer? Procurar assistência médica, tá certo? O médico clínico, ele avalia isso, isso faz parte do dia a dia do médico geral, do médico generalista. Ele é capaz de dar o diagnóstico do diabetes, que pode ser feito por meio normalmente é feito apenas por meio de exames de sangue. Existe uma série de exames de sangue que a gente pode fazer, certo? O mais comum deles é a glicose de jejum, é a dosagem da glicemia de jejum. Quando está acima de 126, a gente considera como diabetes. Mas existem outros exames, como por exemplo a glicose pós-alimentação. Você se alimenta, faz uma refeição em casa normal, 2 horas depois você vai lá no laboratório e dosa. Aí se tiver acima de 200, você considera como diabetes. Ou então o famoso teste de tolerância à glicose, que muitos pacientes reclamam com a gente, porque você tem que tomar uma garrafa de água com açúcar, que como eles dizem assim, é doce de arripunar, porque na verdade um copo de água com 75 gramas de glicose realmente é muito doce. 2 horas depois você vai lá e dosa a glicose. Se a glicose estiver acima de 200, também é diagnóstico de diabetes. Existem duas ferramentas para diagnóstico, que é você ter a glicose acima de 200 em qualquer momento, desde que associada àqueles sintomas que a gente falou, de muita sede, muita urina e muita fome, ou a hemoglobina glicada, que é
um exame mais recente, de 10 anos para cá aproximadamente, que tem sido utilizado no diagnóstico do diabetes. Aquele teste que a gente faz nas ruas, nas farmácias, aquele é confiável? Aquele teste ele se presta a um rastreio, ele não inclui não é para o diagnóstico, porque podem existir pequenas diferenças, não pela capacidade do aparelho em si, mas porque existem diferenças entre a glicose na veia, que é a que normalmente é coletada nos laboratórios, e essa glicose que a gente chama de capilar, que é na pontinha do dedo. Então pode existir minúsculas diferenças. Então aquilo ali é utilizado para rastreio e para acompanhamento dos pacientes que têm diabetes, porque ela pode ser utilizada porque é menos incômoda e menos dolorosa do que você ficar furando a veia do paciente o tempo inteiro, para quem já tem diabetes. Mas para o diagnóstico mesmo, o recomendado é que você faça uma dosagem por meio do acesso venoso. O ouvinte quer saber se o suco de limão sem açúcar ele combate a glicose. Olha, a gente existe uma série de medidas fitoterápicas e populares que normalmente as pessoas utilizam para isso. Pelo menos da minha parte, eu não sou especialista, mas da minha parte eu desconheço que o suco de limão, especificamente, ele previne o aparecimento de glicose. O que é que a gente pode falar a respeito disso e de todos os outros, que certamente muitos ouvintes podem nos ligar também perguntando sobre outras coisas. Tem uma planta, por exemplo, que eu já ouvi falar, chamada insulina, que muita gente diz, ela combate a glicose, ela melhora, até para quem é diabético ela já melhora e tal. Então, assim, o que é que normalmente a gente orienta? Que o paciente ele tenha uma alimentação saudável, tá certo? Que ele modere a quantidade de carboidratos, popularmente são as massas e os doces, tá certo? Ele modere essa quantidade, não é recomendado, por exemplo, que um paciente que seja diabético, ele vai almoçar e no almoço dele tem uma porção generosa de arroz, de macarrão, de farofa, de batata doce, de arroz de feijão, de farofa, de batata doce. É muito carboidrato, é muita massa. Então, isso tudo tomando o prato inteiro dele. Então, isso favorece ao aumento dos níveis de glicose. Ou por outra, a pessoa vai tomar o seu café da manhã, e no café da manhã tem uma tapioca, aí tem umas 5 bolachinhas creme crack, aí tem um cuscuzinho, né? Aí depois tem mais 2 pães com ovo. Então, é muito carboidrato. Então, a gente sempre recomenda que porque normalmente o paciente associa a diabetes apenas com o doce, né? Porque é a forma mais comum. O doce, o açúcar, ele é um carboidrato, ele é um carboidrato mais simples. Então, ele aumenta rápido a glicose. Mas essas massas, como a gente chama popularmente, elas também são constituídas de carboidratos e também têm um potencial de aumentar a glicemia. Então, o que a gente recomenda de modo geral suco de limão serve ou não serve, insulina serve ou não serve. O que é que a gente recomenda? Que o paciente mantenha uma alimentação saudável, que diminua a ingestão de carboidratos, que restrinja ao máximo a ingestão desse açúcar convencional que a gente usa, porque esse açúcar convencional ele vai em muitos alimentos do nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe que o paciente tenha atenção sobre isso. E dentro dessa perspectiva da alimentação saudável, ele pode utilizar, por exemplo, o suco de limão sem açúcar, se ele vai prevenir o aparecimento ou não. Da minha parte, especificamente falando, eu desconheço que ele tenha comprovação científica de que faça isso. Mas pode haver, se tiver no contexto de uma alimentação saudável, certamente vai favorecer e vai beneficiá-lo. Qual é o café da manhã ideal para quem tem diabetes, por exemplo? É um café da manhã com frutas, tá certo? Um café da manhã que tenha uma quantidade pequena, uma ingesta pequena e moderada de carboidratos, e carboidratos, como a gente chama, que sejam de absorção lenta, porque além do tipo específico, além do carboidrato, da quantidade de carboidratos, a gente também recomenda que haja preferência por um tipo específico, que são os carboidratos de absorção lenta. O que é isso? Quando a gente come, o nosso corpo processa o alimento e joga esse alimento processado dentro da corrente sanguínea. Existem alguns alimentos que
assim que você come, pouco tempo depois, meia hora depois, 1 hora depois, já está tudo lá dentro da corrente sanguínea e a sua glicose aumenta bastante. E existem outros alimentos que você come e a glicose vai aumentando aos pouquinhos, ao longo de 4, 5, 6 horas, quando você já vai se alimentar de novo. Quem são esses alimentos? São os populares alimentos integrais. Então é um pão integral, tá certo? Se for comer um biscoito ou uma bolacha, é uma bolacha integral, feita com farinha de trigo integral. Quando for almoçar com arroz integral, ou se for preferir o macarrão integral, porque são feitos com as fibras, e essas fibras elas diminuem a absorção desses carboidratos. Então, o café da manhã ideal do diabético, ele deveria conter uma quantidade moderada de carboidratos, deveria conter frutas, tá certo? Evitar sempre que possível o suco, porque o suco é o alimento processado já e fácil de absorver. Em vez de você chupar a fruta ou comer a fruta, você só toma o líquido dela, então a absorção é muito mais rápida. Mesmo o suco sem açúcar. Eu não estou nem falando do suco com açúcar, não, mesmo o suco sem açúcar. Então, que ele dê preferência ao consumo da fruta, porque leva aí dentro dela mais fibras, e que ele dê preferência também a uma quantidade moderada de carboidratos, porque a gente também precisa, não existem algumas dietas mirabolantes que eliminam os carboidratos da nossa vida, com as quais particularmente, é uma opinião pessoal, mas particularmente eu não concordo, porque a gente precisa de carboidrato para dar energia para o nosso dia a dia. Então você tem um consumo moderado e racional, com esses alimentos, dando preferência aos alimentos integrais. A Jacinta Ferreira, ela diz que é diabética, tem 60 anos e está com a glicose em 100. Está alta? Normalmente a gente tem um acompanhamento para os pacientes com diabetes, em que o diagnóstico ele tem um valor específico e o tratamento ou acompanhamento depois do desenvolvimento do diabetes, ele tem uma outra meta. Então, essa meta de manter o paciente abaixo de 100, ela é satisfatória. Se o paciente tem diabetes já e está com a glicemia em torno de 100 miligramas por decilitro, é uma meta satisfatória. O diagnóstico, o ponto de corte para o diagnóstico é de 126, mas se ela está em 100, nesse valor que ela está, é satisfatório o controle, desde que ela mantenha assim a longo prazo. Não adianta estar uma vez de 100 e depois estar outros dias 200, 220, 250. Vamos aqui ao nosso WhatsApp, 988775550. A Ivanilda, lá de São José do Sabugi, na Paraíba, ela pergunta: doutor, é verdade que o excesso de medicamentos pode causar diabetes? Bom dia, Ivanilda, excelente pergunta que você fez. Um abraço para o pessoal de São José do Sabugi. Existe sim, a gente reconhece hoje que existem algumas medicações específicas que podem levar ao aparecimento de diabetes, tá certo? E, entretanto, o que a gente sempre recomenda é que haja o uso racional e consciente, tanto da parte de quem está fazendo a utilização, daquela pessoa que está fazendo a utilização, como dos próprios médicos que o prescrevam. Então, existem determinadas doenças, determinadas doenças que requerem o uso de determinadas medicações, e essas medicações elas podem incorrer num risco aumentado de desenvolver diabetes no futuro. Desde que a gente pese o risco e o benefício do paciente e a gente informe isso para os pacientes, a gente pode ter um risco sob controle, porque o que é certo também é que a gente não pode deixar de fazer um tratamento de uma determinada doença, porque ela pode vir a desenvolver o risco de diabetes no futuro. Mas esse questionamento dela é verdade, e a gente tem que ficar atento, na verdade, aos medicamentos. E quanto mais medicamentos você toma, obviamente, maior é o risco de haver interação entre eles e você ter o desenvolvimento de diabetes. Anderson Silva pergunta: diabetes não tratada corretamente pode atingir outros órgãos e acarretar outras doenças? Sim, Anderson, com certeza. A diabetes ela tem um grupo de 6 complicações que a gente fala, que são as complicações mais comuns. São as complicações microvasculares, que são nos pequenos vasos, pequenas artérias e pequenas veias, que a gente agrupa aí a retinopatia, que é a doença da retina, que pode levar à cegueira por conta do diabetes, a nefropatia, que é a insuficiência renal que acontece por conta do diabetes e pode levar à necessidade da hemodiálise ou do transplante renal, e a neuropatia,
que é essa perda da sensibilidade nas pernas, em geral nas pernas, tá certo? Em que o paciente não sente os pés e não sente as pernas direito, e isso pode levar no futuro a você se arranhar ou a se furar, a se cortar e não perceber, levar em consequência disso ao aparecimento de infecções, e essas infecções levam à amputação. Então essas são as complicações microvasculares. E existem outras 3 complicações, grupo de complicações que a gente até já falou aqui, que são as complicações macrovasculares, que são a doença coronariana, ou as doenças cardiovasculares, que incluíam as doenças coronarianas, que é a angina e infarto, e a insuficiência cardíaca. A doença cerebrovascular, que é o AVC e o acidente vascular encefálico, e a doença arterial obstrutiva periférica, que se comporta do mesmo jeito de um AVC ou de um infarto, mas nos membros inferiores. Então você tem um entupimento das artérias nos membros inferiores, e que também pode acarretar, assim como a neuropatia que a gente falou, elas juntas, elas podem levar ao desenvolvimento da amputação. Tem mais pergunta, doutor? Quem toma insulina 2 vezes ao dia, tem algum alimento recomendado? Não, a recomendação é seguir a dieta que o seu médico propôs para você, ou o nutricionista propôs para você, que essa abordagem integrada e multidisciplinar é muito importante, que o paciente, para o paciente obter um bom controle do diabetes, ele fazer o acompanhamento médico, usar as medicações da maneira correta, e fazer um acompanhamento nutricional também, onde haja um planejamento de todos os alimentos que ele irá fazer a sua alimentação. O que deve ser feito é o que foi proposto para ele, ou pelo médico ou pelo nutricionista. Seguir a alimentação, uma dieta balanceada e saudável. Tem pergunta aqui chegando, vamos à pergunta aqui da nossa ouvinte, ao doutor Vander Weiden. Eu sou uma portadora de artrose, eu tenho artrose, artrite e o reumatoide. Eu tomo Artoglico. Aí eu quero saber assim, esse medicamento ele contém açúcar e ele pode, assim, como é que eu posso dizer? Ele pode desenvolver um diabetes, porque assim, a minha mãe já é diabetes, ela já é diabética, sabe? Só que ela é uma diabética controlada. Fazer essa pergunta para ele, eu posso... Olha só, a preocupação dela era que a medicação que ela falou pudesse ter uma quantidade aumentada de glicose e pudesse levar ao aparecimento do diabetes. Normalmente, o que a gente orienta os pacientes é o seguinte: a quantidade de glicose que existe dentro das medicações, em geral, é pequena. Não passa de 1 grama, geralmente não passa de 1 grama, 2 gramas de glicose. Então, de glicose pura, glicose na sua forma pura. Então, o que acontece para o paciente que já tem o diabetes, a gente recomenda que haja um certo cuidado, que ele tenha um cuidado com relação a isso, porque se você não tiver um bom controle de toda a quantidade de glicose, de carboidratos que você vai se alimentar ao longo do dia, você pode ter uma piora do seu diabetes. Mas, de um modo geral, a presença da glicose dentro de um determinado medicamento, como em geral é uma quantidade muito pequena, ela por si só não é o responsável pelo aparecimento. De maneira geral, a gente, quando fala que algumas medicações podem levar ao aparecimento de diabetes, a gente se refere, na verdade, a alterações, em geral, metabólicas, que fazem com que o paciente tenha um metabolismo alterado. Não é especificamente pela presença da glicose que pode levar ao aparecimento do diabetes. Ela tem toda a razão de estar se preocupando com isso, porque a mãe dela, como ela falou aí, já tem a doença, e isso confere para ela um risco aumentado em relação à população geral, mas com relação especificamente a quantidade de glicose, pelo fato de ter glicose que ela referiu que apresentou na medicação, não confere necessariamente um risco aumentado. Desde que ela tenha uma dieta balanceada e tome aqueles outros cuidados que nós já citamos aqui, esse risco não é aumentado. Normalmente ele ocorre por alterações metabólicas e não especificamente porque tem ou não tem glicose no remédio. Dr. Vander Weiden, cardiologista, muito obrigado por sua participação aqui no nosso check-up no rádio. Obrigado, Marcos.
Isso, eu queria deixar como mensagem final aqui apenas que 27% aproximadamente das pessoas que têm diabetes, elas não sabem que tem a doença. Então, a gente recomenda que, se você tiver algum desses sintomas que a gente falou aí, procure auxílio médico, auxílio de um clínico, de um clínico geral, de um endocrinologista, porque você pode estar tendo diabetes e não saber que tem a doença, tá certo? E como é uma doença que é muito prevalente na população, e traz uma carga de outras doenças com ela, se ela não estiver bem tratada e bem compensada, confere um risco aumentado na população. Então, a gente deve procurar o melhor para a nossa saúde.